Olá, hoje eu quero tratar sobre o filme Don't Look Up, Não Olhe para Cima, recentemente lançado pela Netflix, com grande elenco: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, entre outros. Bem, o filme ele é uma aventura que faz uma grande sátira em relação aos tempos modernos, também faz uma sátira enorme aos políticos, né? Satiriza muito os políticos, a Casa Branca em si, etc. Enfim, eu vou fazer uma breve análise do roteiro, do gênero também, e depois eu partirei para uma pequena resenha sobre o filme, analisando os pontos positivos e negativos. Bem, o roteiro é um roteiro de aventura, né? Dois personagens, né, que funcionam como um protagonista apenas. Nós temos o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, e os dois atores, né, que interpretam dois personagens, eles partem em busca de uma aventura, em busca de trazer a verdade para a população, né? Então eles querem trazer a verdade para a população para impedir o fim do mundo. Então, é um filme de aventura, ele tem boas cenas, né, que se resumem aos os protagonistas querendo passar essa mensagem, não conseguindo, né, de diferentes formas. Há tanto a futilidade como antagonista ali, né, a futilidade fazendo com que eles demorem para passar essa imagem, essa verdade, né, essa mensagem. Nós temos jornalismo, o jornalismo também funcionando como antagonista, a política como uma grande fonte de antagonismo, enfim. Então nós temos aqui uma aventura, né? Uma aventura, uma comédia, uma sátira. E o que acontece? O grande problema desse filme, a meu ver, em termos de roteiro, é que em determinado momento, eu acho que ali até pela metade da trama, chegando perto do terceiro ato, os personagens simplesmente desistem do que estavam tentando conseguir. Eu acho que a partir do momento que a Rússia não consegue lançar seus torpedos, né, os protagonistas desistem. O que acontece? A história passa a não ter mais emoção, nem drama, nem tensão alguma. É algo assim imperdoável numa narrativa dramática, certo? De onde vem a emoção e o drama? É do conflito, né? Então, a partir que os protagonistas, a partir do que os personagens desistem do que querem, a trama passa a não ser mais tão emocionante assim, não é tão envolvente, e fica fica meio que um terceiro ato quase que não existente, porque é apenas uma imagem simbólica, e acaba em termos de montagem, vira tudo montagem, porque não há mais conflito, não há mais drama, não há mais personagens enfrentando dificuldades, etc. Bem, esse aí para mim é um problema da narrativa. O filme ele ganharia bem mais, a meu ver, se houvesse uma tentativa maior dos protagonistas em conseguirem levar essa mensagem e fazer com que aquela missão seja abortada de alguma forma. Nem que eles tentassem obter essa força, né, esse objetivo junto com os militares ou algo do tipo, mas não é o que acontece. O filme simplesmente, os protagonistas simplesmente desistem. Bem, então a partir daí o filme perde um pouco de comédia, de humor, porque também o conflito ele gera humor, né? O conflito gera humor. E isso pode ser encontrado em diversos filmes, como Debi Lloyd, por exemplo, na própria série Friends, né, em que um personagem ele está em busca de algum objetivo naquele episódio e ele enfrenta vários desafios, vários problemas que acabam ocorrendo, e aquilo gera humor. Então aqui há algo problemático, que é o protagonista simplesmente desistir. Isso já é um pouco recorrente na filmografia do Adam McKay, que é um dos responsáveis pela série Succession,
que eu estou gostando muito. Succession é uma série de rivalidade muito interessante, só que também encontra alguns problemas referentes a antagonistas que aparecem e desaparecem. Então é algo estranho, esquisito, mas assim, não é algo que prejudica tanto a série. Mas esse filme eu acho que foi um pouco prejudicado por conta disso. Só que é uma película que eu gostei, sabe? Tem uma narrativa interessante e a comédia eu acho que funciona bem em alguns momentos. A figura de Jonah Hill tá engraçada, embora ele não apareça muito, né? Há algumas cenas engraçadas na Casa Branca, há uma cena muito boa do Leonardo DiCaprio simplesmente explodindo, né, ao vivo. E os cortes também, o corte dele explodindo para dentro de um carro com capuz, achei legal, né, do ponto de vista até de humor também. Então é um filme leve, agradável, só que ele tem esse problema que é falta de tensão e falta de drama. E quando você pensa no que poderia ser feito na narrativa para ela ser melhor, isso acaba prejudicando um pouco minha avaliação em relação ao filme. Eu acredito que muita gente vai ter gostado do filme, porque ele realmente é bem feito e agradável, mas isso faltou um pouco para mim, né? Outro problema da narrativa, isso é um problema do cinema autoral americano, né? Parece que os diretores, boa parte deles, não conseguem parar de colocar suas marcas registradas em todo o filme. Então aqui, por exemplo, o Adam McKay, eu nem sei se pronuncia-se desse jeito, mas ele coloca letreiros, inserção de imagens direto de YouTube. Pô, eu acho que são 4 minutos só daquela inserção de imagens de YouTube, de animais. E aquilo ali pra mim é algo muito irritante, algo que prejudica muito a narrativa. Aquela história da cantora também, aquela música no meio do filme é muito alongada. Então tem um problema de montagem aqui também, né? Problema de montagem. O filme exagera em termos de montagem, porque ali não há drama, não há conflito, é só montagem, é uma música, é a inserção de imagens. Isso não é drama, isso é montagem, né? Um excesso de montagem, Então nós temos muito disso aqui. E isso prejudica muito o filme, a meu ver. Poderia ser muito mais tenso, emocionante, né? Muito mais tocante, se não fossem esses problemas. E aí, além disso, então assim, o Adam McKay, ele coloca essas inserções apenas por questões autorais. O cara, ele já se estabeleceu como um grande diretor, pelo filme The Big Short, né? The Big Short. E aí ele insere, que ele já inseriu lá, né? E aí ele insere aqui, ele inseriu em Vice. Enfim, isso eu acho, a meu ver, que prejudica muito a narrativa. É algo até que ele abandona, né? Em certo momento ele abandona esse estilo autoral dele. Outra coisa que um aspecto do humor nesse filme que eu acho que funciona são algumas pistas e recompensas, né? Coisas que se repetem ao longo da narrativa, de forma sempre com uma certa diferença e contraste, que gera o riso, né? Então, por exemplo, em determinado momento um personagem que se assemelha ao Steve Jobs, né, ou alguma figura assim, ou então a Mark Zuckerberg, e aí ele fala que você vai ser comida por um dinossauro, né, ou por uma espécie alienígena, um nome lá esquisito, né? E aí ela fica em dúvida sobre o que é, e na cena pós-crédito aparece essa espécie. Então essa rima, né, essa repetição de certos elementos funciona bem aqui em termos de humor. Eu gostei. Eu gostei da bela imagem das pessoas olhando para o cometa, achei bonito, achei eficiente ali. E assim, então certos aspectos dessa pista de recompensa funciona aqui. As guloseimas
da Casa Branca, né, que se repetem também, né, que é uma piada constante na narrativa, algo que funciona de certa maneira, mas é um filme, a meu ver, que falta drama, falta tensão, né, não foi muito bem estruturado em termos de narrativa, e eu acho que era um filme que poderia ter sido muito mais emocionante, mais tenso, com mais cenas dramáticas, e é o que falta aqui, né? É o que falta, um excesso de montagem, um excesso de beleza imagética, mas falta um pouco disso, um pouco de emoção, um pouco de tensão. E é isso. Essa foi minha análise de Don't Look Up. Nos próximos vídeos farei uma análise do novo filme, do Matrix, né? A nova sequência, né? E falarei também sobre The Mauritânia, né, que é um filme que também chegou aí em 2021. Comentarei sobre ele em breve. Obrigado.